Às vezes, Deus permite que uma pessoa chegue ao fundo do poço, não para destruí-la, mas para mostrar que existe um caminho de volta. A história que você vai acompanhar agora é fictícia, mas foi inspirada em situações que muitas pessoas realmente enfrentam. Ela foi criada para nos levar à reflexão sobre o poder transformador da fé em Cristo. Talvez você conheça alguém como esse homem, ou talvez esse homem seja você. Respire fundo e ouça essa história até o final. Um homem comum. Carlos tinha 38 anos, era pedreiro, morava em uma casa simples, não era rico, mas também nunca lhe faltou o necessário. Sua esposa, Ana, era conhecida no bairro por sempre ajudar os vizinhos. Tinham uma filha de 8 anos, Sofia. Todas as noites, ela corria para abraçar o pai quando ele chegava do trabalho. Carlos dizia: "Eu trabalho por vocês." Sua vida parecia comum, e justamente por isso, era feliz. Mas ninguém imaginava que pequenas escolhas poderiam mudar completamente aquela família. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, 16. Carlos ainda não sabia, mas a maior riqueza daquela casa nunca foi o dinheiro. Era a família dele. Depois do expediente, alguns colegas chamavam Carlos para o bar. "Vamos tomar só uma", diziam eles. Um dia Carlos resolveu se juntar a eles. Depois de novo e de novo, depois no sábado, depois no domingo. Logo, qualquer dia servia para ir ao bar com os amigos. Os primeiros meses pareciam inofensivos. Carlos chegava em casa sorrindo. Ana perguntava: "Você bebeu?" Ele respondia rindo: "Foi só uma cerveja." Ela acreditava. Mas aos poucos, uma cerveja virou 3, depois 5. Até que chegou de um dia em que Carlos entrou cambaleando pela porta. Sofia, sua filha de apenas 8 anos, correu para abraçá-lo como fazia todas as noites, mas parou no meio do caminho. O cheiro forte de álcool a fez recuar. Carlos nem percebeu. Sentou-se no sofá, ligou a televisão. Ana apenas observava. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Ana falou calmamente: "Carlos, eu não estou brigando com você. Estou preocupada. Você não é mais o mesmo?" Carlos respondeu irritado: "Eu trabalho o dia inteiro. Tenho o direito de relaxar." Ana segurou as lágrimas. "Você tem razão. Mas nossa filha já está percebendo." Ele bateu a mão sobre a mesa. "Para de colocar a menina no meio disso." Sofia acordou assustada, se levantou e ficou parada no corredor, abraçando um ursinho de pelúcia, ouvindo os pais discutirem. Ana olhou para a filha, foi até ela, abraçou-a. Levou-a novamente para o quarto. Naquela noite, Carlos dormiu no sofá, enquanto Ana, ajoelhada ao lado da cama da filha, orava baixinho: "Senhor, eu ainda acredito no homem com quem me casei, mesmo quando ele não acredita mais em si mesmo." Os meses passaram. As discussões aumentaram. Agora, elas já aconteciam durante o café, na hora do almoço, antes de dormir. Sofia começou a desenhar a família. No desenho, o pai sempre aparecia longe, cada vez menor, cada vez mais distante. Carlos já não percebia, mas sua família estava adoecendo junto com ele. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Quando o diálogo dá lugar à agressividade, o lar deixa de ser um lugar de descanso e passa a ser um lugar onde todos sofrem. Uma noite chuvosa, Carlos perdeu o emprego. Seu chefe já o havia dado diversas oportunidades. Desta vez, não havia mais como continuar. Sem renda, vieram as dívidas. A casa foi perdida. Ana levou Sofia para morar com a mãe. E antes de sair, ela apenas disse: "Eu ainda oro por você." Carlos nem respondeu. Preferiu abrir outra garrafa. Meses depois, ele já dormia em um banco de praça. As roupas estavam rasgadas, a barba crescida. Os antigos amigos desapareceram. Aqueles que bebiam com ele não apareceram quando tudo desmoronou. Carlos olhava para o céu e dizia: "Deus, se o Senhor existe, por que me deixou chegar até aqui?" Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Mesmo quando Carlos não conseguia enxergar, Deus não havia desistido dele.
Certa manhã, Carlos acordou com frio. Uma senhora idosa se aproximou. Não lhe deu dinheiro, deu um pão e perguntou: "Posso orar por você?" Carlos respondeu com ironia: "A senhora acha que oração resolve isso?" Ela sorriu. Nem sempre muda as circunstâncias imediatamente, mas pode começar mudando o coração. Antes dela ir embora, entregou-lhe uma pequena Bíblia. Dentro havia um papel. Nele estava escrito: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Mateus 11, 28. Carlos guardou aquele papel apenas porque não tinha mais nada para guardar. Naquela noite, sozinho, Carlos abriu a Bíblia. Havia anos que não fazia isso. Ele não sabia orar. Então apenas disse: "Jesus, se o Senhor realmente pode mudar uma vida, comece pela minha." Foi uma oração simples, sem palavras bonitas, sem discurso, mas sincera. E Deus ouve corações sinceros. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. 2 Coríntios 5,17. No dia seguinte, Carlos procurou uma igreja. Foi recebido sem julgamentos. Um irmão da igreja o ajudou a conseguir um quarto simples, outro conseguiu um trabalho. As primeiras semanas foram difíceis. Houve dias em que a vontade de beber voltava, mas, sempre que isso acontecia, ele lembrava da oração que havia feito. Com o tempo, aprendeu a substituir o bar pela palavra, o desespero pela esperança, a solidão pela comunhão. Afinal, ele não caminhava sozinho. Depois de algum tempo, ele se firmou no novo emprego e começou a melhorar sua própria condição. Nesse momento, ele pensou que deveria retribuir a Deus por suas bênçãos recebidas, ajudando os pobres e necessitados, pessoas em situação parecida com as dele de antigamente. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Já fazia quase 2 anos que Ana não via Carlos. Ela ainda orava por ele, mas, sinceramente, já não sabia se algum dia voltariam a ser uma família. Numa manhã de sábado, ela foi à feira da cidade. Enquanto escolhia frutas, ouviu 2 senhoras conversando. "Você conhece aquele homem que ajuda moradores de rua?" "Acho que se chama Carlos." "Sim. Dizem que ele passou pelo mesmo sofrimento. Hoje trabalha numa construtora e aos sábados distribui café da manhã para quem vive nas ruas." Ana congelou. Carlos? Seria o mesmo Carlos? Na semana seguinte, ela descobriu onde ficava a igreja que ele frequentava e decidiu ir discretamente até lá, com sua filha. Chegou antes do culto, sentou-se nos últimos bancos, não queria ser vista. Poucos minutos depois, Carlos entrou. Mas aquele não era o homem que ela conhecia. Ele sorria, cumprimentava idosos, brincava com crianças, carregava caixas de alimentos para sua ação social. Durante o culto, o pastor convidou Carlos para dar um testemunho. Ele respirou fundo, olhou para a igreja e disse: "Durante muito tempo eu achei que Deus tinha desistido de mim, mas a verdade é que fui eu quem fugiu dele. Perdi minha casa, meu trabalho, minha família, e a culpa foi minha. Não posso mudar meu passado, mas Cristo mudou meu futuro." Enquanto falava, Ana chorava em silêncio. Ela percebeu algo que nunca tinha visto. Carlos não estava tentando convencer ninguém, ele estava realmente quebrantado. Quando o culto terminou, Carlos organizava algumas cadeiras. Sentiu alguém tocar seu ombro. Ao se virar, viu Ana. Ao lado dela, Sofia. Por alguns segundos, ninguém conseguiu falar. Carlos apenas abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a cair. "Eu não mereço o perdão de vocês, mas passo todos os dias tentando ser um homem melhor," Ana respondeu. "Eu vim porque hoje eu vi Jesus na maneira como você trata as pessoas, naquele instante." Sofia caminhou lentamente até o pai e o abraçou. Foi o abraço que ambos esperaram durante anos. A restauração daquela família não aconteceu por um milagre instantâneo. Ela aconteceu porque Deus transformou primeiro o coração de Carlos, e um coração transformado começa a produzir frutos. Os anos passaram. Carlos continuou trabalhando na construção civil. Seu antigo patrão, aquele mesmo homem que um dia precisou demiti-lo, ouviu falar da sua transformação. Decidiu contratá-lo novamente para uma pequena reforma. Ao final da obra, caminhou lentamente até Carlos. Olhou para o serviço concluído
Depois, olhou para ele e disse: "Você não é mais o mesmo homem." Carlos respondeu com um sorriso humilde: "O homem que o senhor conheceu morreu há muito tempo. Cristo fez nascer outro em seu lugar." Pouco tempo depois, recebeu a oportunidade de liderar uma equipe daquele mesmo chefe que um dia teve que dispensá-lo. Então, aprendeu sobre administração, finanças, planejamento, liderança, trabalhava durante o dia, estudava à noite, orava antes de cada decisão, economizava cada centavo. Anos depois, abriu uma pequena empresa de reformas. No início, era apenas uma caminhonete usada, algumas ferramentas e 3 funcionários. Mas Carlos nunca esqueceu de onde Deus o tirou. Cada cliente era tratado com honestidade, cada contrato era cumprido. As pessoas começaram a indicar seu trabalho, a empresa cresceu. Vieram novos funcionários, depois novos veículos, depois uma sede própria. Com o passar dos anos, a pequena empresa tornou-se uma construtora respeitada em toda a região. Dezenas de famílias passaram a depender daquele trabalho. Mesmo depois de alcançar estabilidade financeira, Carlos nunca abandonou o lugar onde Deus começou sua transformação. Todos os sábados, antes do amanhecer, ele acordava cedo, vestia uma camiseta simples, entrava na cozinha e preparava café, pães, leite, frutas. Mas agora, ele já não fazia isso sozinho. Ana estava ao seu lado. A mesma mulher que um dia chorou ajoelhada ao lado da cama da filha. Agora sorria enquanto organizava cada mesa. Ela coordenava os voluntários, recebia as famílias, abraçava mulheres que chegavam sem esperança, conversava com mães solteiras, orava com esposas que estavam passando pela mesma dor que ela viveu anos antes. Carlos costumava dizer: "Deus restaurou nossa família, para que hoje pudéssemos ajudar outras famílias a serem restauradas também." Os dois caminhavam lado a lado, não apenas como marido e mulher, mas como servos de Cristo. E aquele café da manhã que começou servindo poucas pessoas em situação de rua, cresceu. Passou a atender dezenas de pessoas todos os fins de semana. Muitos chegavam apenas em busca de alimento, mas saíam alimentados também pela esperança. Pouco tempo depois, Deus ainda preparava uma surpresa para ele. Ana entrou em casa segurando um pequeno envelope, sorrindo, mas não dizia uma palavra. Carlos perguntou curioso: "O que aconteceu?" Ela apenas entregou o exame. Carlos olhou, sorriu. Depois olhou novamente, achando que havia entendido errado, e perguntou: "São 2?" Ana riu, com os olhos cheios de lágrimas. "Sim, gêmeos." Carlos caiu de joelhos, mas dessa vez não era por causa da dor, era por gratidão. Ele colocou delicadamente as mãos sobre a barriga de Ana, fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Naquele momento, uma lembrança atravessou sua mente. Ele se viu anos atrás, dormindo em um banco de praça, sujo, embriagado, sem esperança. Depois, lembrou da pequena Sofia, escondida no corredor, ouvindo as brigas dos pais. As lágrimas começaram a escorrer. Ana perguntou: "O que foi?" Carlos respondeu com a voz embargada: "Esses meninos nunca vão conhecer aquele homem. Nunca vão ver o pai bêbado. Nunca vão me ver perdido. Nunca vão sentir medo quando eu chegar em casa. Eles vão conhecer apenas aquilo que a graça de Deus fez comigo." Ana segurou sua mão. Os dois choraram juntos, não de tristeza, mas de gratidão, porque compreenderam que Deus não havia restaurado apenas um casamento. Ele havia mudado o futuro de uma geração inteira. Anos depois, a fotografia da família aumentou. Sofia já era adulta. Os gêmeos corriam pelo quintal. A empresa continuava crescendo. O projeto social alimentava centenas de pessoas todos os meses. Mas nada disso era o que mais emocionava Carlos. Certa manhã, ele observava seus filhos brincando. Enquanto Ana preparava o café, naquele silêncio, ele sorriu e pensou: "Senhor, eu achava que o maior milagre seria recuperar minha casa. Depois pensei que seria reconstruir minha família. Mais tarde achei que seria ver minha empresa prosperar. Mas hoje eu entendo. O maior milagre foi transformar o meu coração, porque foi dessa transformação que vi e sentir sua mão poderosa." Mas talvez você esteja pensando:
Será que Deus também pode transformar uma história que parece impossível na minha vida? Então não pare por aqui. O próximo vídeo é para quem deseja fortalecer sua fé através da confiança nas promessas de Deus. Ao refletir sobre a presença divina e o poder da oração, você encontrará um caminho para a restauração de relacionamentos e o alinhamento do seu propósito pessoal. Talvez essa próxima história seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue essa jornada conosco. E se essa história tocou o seu coração, faça parte da família Hora do Evangelho. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que ainda existe esperança. Aqui, todas as histórias têm uma coisa em comum: quando parece ser o fim, Deus ainda pode estar escrevendo o próximo capítulo. Clique no próximo vídeo. Eu te encontro lá. Que Deus abençoe você e sua família.